Ter crise de ansiedade pode ser extremamente desconfortável e pode atrapalhar muito o seu dia a dia, principalmente se você não sabe o que eu vou te contar nesse vídeo. E eu sei disso porque eu já sofri demais com elas, inclusive eu me identifiquei muito com esse vídeo aqui que você pode se identificar também. Puss, what's wrong? Toda vez que eu vejo esse vídeo eu me emociono e eu lembro como era ruim me sentir assim. E por isso eu decidi fazer esse vídeo em que eu explico a técnica chamada Acalme-se, em que cada letra representa um passo que você precisa saber para melhorar suas crises de ansiedade. Eu confesso que saber disso teria me salvado demais ao longo da minha vida, então eu preciso passar isso para você. E eu quero me apresentar, meu nome é Paulinha Gibber, sou psicóloga terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. E meu objetivo nesse canal sou eu compartilhar os conteúdos de psicologia que já me ajudaram demais e que ajudam todos os dias meus pacientes. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho de notificação e já curte esse vídeo. A crise de ansiedade ou o ataque de pânico, como a gente chama na psicologia, ela tem uma duração entre 5 a 20 minutos, mas por eu ter vivido isso com propriedade, eu consigo te falar que a sensação ela dura muito mais tempo. Isso porque após uma crise é muito comum você sentir um cansaço extremo ou então um medo dela vir de novo. Inclusive, a gente precisa tomar muito cuidado para não desenvolver o que a gente chama de transtorno de pânico, que é basicamente a pessoa que ela começa a evitar tudo que pode trazer e desencadear ali os sintomas do ataque de pânico. E nisso ela deixa de ir para lugares em que antes ela gostava, ou então de fazer coisas que eram importantes para ela para não desencadear possíveis sintomas. Lembrando também que o ataque de pânico, a crise de ansiedade, ela não é considerada um diagnóstico como, por exemplo, o transtorno do pânico. Mas mesmo assim é importante a gente falar dela porque ela pode incapacitar a sua vida, ela pode tornar ali o seu dia a dia muito pior ou então você se assustar com essas crises. E vai te ajudar primeiro a saber por que ela acontece. Basicamente, o seu cérebro ele tem uma região que ele fica o tempo inteiro tentando detectar ameaças no ambiente. Quando ele acha uma ameaça, por exemplo, vamos supor que você está diante de um assalto. Logo, essa região, ela vai lá, ela começa a se mexer, a analogia que eu faço é como se ela estivesse chacoalhando ali dentro do seu cérebro para mandar sinais para o seu corpo, enviar sangue para suas extremidades, para o seu coração bater mais forte, para você ficar ali focado naquela ameaça em questão. E como consequência, você vai ter uma série de mudanças fisiológicas no seu corpo para te preparar para esse perigo. O objetivo dessa mudança toda no seu corpo é justamente te proteger. Mas qual que é o problema? É que às vezes essa ameaça é detectada de um jeito errado, às vezes não tem nada acontecendo de tão ameaçador e essa região ela dispara e produz esses sintomas fisiológicos que são muito desconfortáveis. Ou então você até está diante de uma ameaça, mas não é uma ameaça que vai ali colocar em risco a sua sobrevivência. Essa ameaça pode ser seu chefe achando ruim alguma coisa ou um dia em que você está mais sobrecarregada. E nisso o seu cérebro detecta como se fosse uma ameaça ali, como se fosse um leão na sua frente ou como se você estivesse ali prestes a acontecer um assalto e você acaba tendo esses sintomas porque ele entende que você precisa fugir daquilo, quando na verdade você precisa fazer o contrário, se concentrar, conseguir ele se acalmar. Eu brinco que o cérebro ele pode ser muito inteligente, mas às vezes ele é meio burro também, porque ele coloca essa questão de ameaça como se fosse tudo dentro do mesmo pacote. E aí acontece do seu alarme disparar. E quais são os sintomas físicos de um ataque de pânico? Palpitação ou coração muito acelerado, falta de ar ou sensação de sufocamento, tontura, instabilidade ou desmaio, tremores, suor excessivo, dor ou muito desconforto no peito, náusea ou então desconforto abdominal, ondas de calor ou então calafrios, formigamento na mão, nos pés ou no rosto. E os sintomas psicológicos são medo intenso de perder o controle ou ficar louco, sensação de morte iminente. É muito comum a pessoa achar que ela está tendo um AVC ou então achar que a única saída para aquilo ali é morrer. Despersonalização, que é a pessoa ela começa a sentir como se ela estivesse fora do corpo. E desrealização, que é quando a pessoa ela começa a sentir que aquele ambiente ali não é real. E agora a gente vai para a técnica que vai te ajudar a lidar com todos esses sintomas, que é a técnica Acalme-se. O A é
Aceite a sua ansiedade. Você precisa entender que essa crise de ansiedade, ou seja, essa emoção de ansiedade, ela é uma emoção comum, como tristeza, alegria. Inclusive, eu indico muito o filme Divertidamente 2 para você entender mais sobre o mecanismo dessa emoção. No caso da crise de ansiedade, como eu falei anteriormente, ela dura mais ou menos em torno de 5 a 20 minutos. E essa ansiedade tem duas formas de aparecer. A primeira é quando ela vai aumentando, às vezes você fica ali pensando muito, se preocupando muito, e de repente ela atinge um pico em que você sente todos esses sintomas físicos que eu trouxe, e depois de um tempo que você fica nesse pico, uma hora ela desce, ou seja, ela passa. Fisiologicamente é impossível você ficar no auge desse sintoma de ansiedade por muito tempo. Uma outra situação que pode acontecer é esse pico surgir do nada, ou seja, você tá ali até tranquilo, não tá pensando em nada ou se preocupando com nada, mas de repente a ansiedade ela surge com esses sintomas muito intensos e naturalmente ela também vai diminuir ali aos poucos, ela não vai permanecer, por mais que isso tenha surgido do nada, de forma inesperada, esse tipo ele também passa. Saber disso foi muito importante para mim, porque eu lembro que eu vivia achando que eu ia morrer, que eu estava acontecendo alguma coisa, que eu estava tendo algum problema de saúde naquele momento. E ao entender que aqueles sintomas eram muito ruins, mas que eles iriam passar em alguns minutos, isso ajuda a própria pessoa a se acalmar e entender que ela vai sentir desconforto, não é pro resto da vida ou que a vida ali acabou. A analogia que eu gosto muito é que a ansiedade, principalmente a crise de ansiedade, ela é como se fosse uma visita indesejada. Quando eu era mais nova, eu lembro que meu irmão vivia trazendo amigos para ir lá para casa. E era muito chato, porque às vezes eu não podia colocar um pijama, ver televisão, eu tinha que ficar às vezes dentro do meu quarto, ficava com vergonha de sair também, principalmente na época ali que eu era adolescente. Então a analogia é, a visita indesejada, ela chega, você não quer que ela esteja ali, é incômodo, é desconfortável, mas a gente sabe que ela é uma visita, ela vai embora em algum momento. Comece a enxergar essa ansiedade, esses picos de ansiedade, como se fosse essa visita indesejada. Eu sei que ela é chata, eu sei que a gente não quer que ela fique ali, mas uma hora ela vai passar da porta e você já vai estar sentindo outras emoções. Agora vamos para o segundo passo, que é o C. Contemple as coisas à sua volta. Quando a gente está no auge desses sintomas, é muito comum a gente ficar reparando demais em o que a gente está sentindo. Então, por exemplo, aquela pessoa que começa a falar, nossa, minhas mãos estão formigando, meu Deus, meu coração está batendo cada vez mais forte, ou até começa a medir a pressão, ou ter outras checagens. E no final das contas, é muito estranho e contraintuitivo pensar nisso, mas o nosso cérebro começa a interpretar essa verificação ali dos sintomas como se fosse uma ameaça. E nisso ele aumenta ainda mais essas sensações que a gente quer deixar de lado. Ao ficar hipervigilante com o que está acontecendo internamente, muitas vezes a gente prolonga a crise, ou então a gente começa a ter aquele momento pós-crise que é muito ruim, que é o medo dela voltar e começar a entender que qualquer sintoma pode se tornar uma crise. A imagem que eu quero que você tenha é que a ansiedade é como se fosse um raio-x de ameaça. Ela está o tempo inteiro ali tentando detectar o que está de diferente, o que você acha que pode ser perigoso. Então, o objetivo desse passo é justamente você tirar o foco do interno e passar para o externo. Eu gosto muito de usar os 5 sentidos. Então, nesse momento que você fica ali reparando demais no que está acontecendo no seu corpo, eu quero que você busque 5 cores bonitas no seu ambiente. Depois você vai tentar tocar em 4 coisas que têm uma textura diferente. Então, por exemplo, eu tô ali vendo que eu tô reparando os meus sintomas, então eu já reparo aqui na textura desse batom. Eu posso reparar também na textura dessa gominha, ou então em como essa caixinha aqui é lisa, e posso colocar aqui a mão na madeira. Ao fazer isso, eu já tenho ali que nomear e identificar, selecionar o que eu vou precisar tocar naquele momento. Você vai tentar lembrar também das suas últimas 3 refeições, ativando ali sua memória, o seu passado, colocando ali foco em outras coisas. Vai lembrar 2 cheiros que você sentiu hoje. Então, por exemplo, estou lembrando aqui o cheiro do meu perfume, ou então o cheiro ali do material de limpeza quando eu entrei no elevador do prédio. E por último, identificar um som que você consegue escutar naquele momento. Ao colocar atenção no externo, a gente também tende a lembrar que aquilo que a gente está sentindo é momentâneo, que tem outras coisas acontecendo ao nosso redor. O terceiro passo é a letra A, que é haja mesmo com ansiedade.
Uma coisa muito difícil é que quando a gente tem um ataque de pânico, é muito comum a pessoa vincular o ataque de pânico àquele lugar em que ela passou mal. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crise no shopping, logo ela já pensa assim, se eu não for no shopping, então eu não vou ter mais essa crise. Porque o seu cérebro acaba registrando que uma vez que você sentiu a crise e foi embora, isso significa que você só melhorou porque você foi embora. Só que eu tô te trazendo os dados aqui que isso não é verdade, que você só melhorou porque fisiologicamente é impossível você ficar nesse pico dos sintomas, ou seja, de qualquer maneira, essa crise ela iria passar. E ao correr do ambiente em que você tá, você pode acabar correndo o risco de delimitar a sua vida, ou seja, ser aquela pessoa que para de ir para academia, que para de ir para o shopping, ou então evita algumas coisas, algumas demandas do seu trabalho. Esse passo de agir mesmo com ansiedade, basicamente é, uma vez que você começou ali a sentir os sintomas, a ideia é você continuar naquele ambiente, mas você fazer as coisas mais devagar, você entender que fugir daquele lugar não é a solução para a sua ansiedade. Essa fuga pode ser muito perigosa se você começa a fazer essa associação, ou então entender que uma vez que a ansiedade começou, você tem que parar tudo o que você está fazendo para olhar apenas para essa parte interna sua. Muitas vezes, continuar suas atividades ou observar mais o ambiente externo pode te ajudar a sair desse hiperfoco dos sintomas e entender que tem outras coisas acontecendo ali fora, e isso ajuda muito a identificar que essa ameaça que seu cérebro identificou, ela não é verdadeira. Agora vamos para o próximo passo, que é libere o ar lentamente. A respiração controlada, ela tem uma função muito importante, que é acalmar o seu cérebro. Ela acaba ativando um sistema que chama sistema nervoso parasimpático, que é o contrário do sistema da ansiedade. Isso faz com que você consiga ali acalmar e, como consequência, diminuir esses sintomas. E como que ela funciona? Você vai inspirar, jogando o ar lá para o seu umbigo, e depois lentamente você vai soltar todo o ar do pulmão. Inclusive, tem vários vídeos na internet com esse tipo de respiração para você treinar na hora da crise. Mas eu queria fazer um adendo muito importante. Eu vejo algumas pessoas entendendo que uma vez que elas estão ansiosas, a única coisa que elas precisam fazer é controlar a respiração, respirar lentamente. E aí começa a fazer, tô ansiosa, logo eu tenho que respirar. E essa respiração nada mais é do que um band-aid para esses momentos. De fato, ela ajuda, mas ela não resolve aqueles casos de uma ansiedade crônica, em que a pessoa vive ansiosa, vive tendo ataques de pânico e tendo uma relação muito ruim com a ansiedade. Se você quiser, eu faço mais vídeos aqui explicando justamente como lidar com esses casos de ansiedade crônica. Inclusive, curte esse vídeo aqui para me mostrar que você quer mais vídeos sobre esse assunto. E agora a gente vai pro M. Mantenha os seus pensamentos no presente. A mente ansiosa, ela costuma ficar o tempo inteiro naquele e se? E se? E se algo ruim acontecer? E se eu sofrer algum acidente? E se eu for demitida? O objetivo desse passo é trazer a sua mente pro agora. Quando você desenvolve a atenção plena no momento presente, isso ajuda demais a diminuir esses pensamentos catastróficos e, como consequência, previne essas crises de ansiedade e consegue também te tirar delas. Como esse é um passo muito importante, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando exatamente como praticar o mindfulness, como ter essa atenção plena no momento presente, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui para você não deixar de ir para lá conferir. Agora a gente vai para o passo E. Examine os seus pensamentos. Eu quero que você comece a ter atenção assim, o que eu tô pensando agora? Esses pensamentos, eles são fatos ou são só interpretações? Quais outras possibilidades de desfechos podem acontecer? Então, por exemplo, às vezes você pode estar pensando assim, eu vou morrer, ou então eu vou enlouquecer. Você precisa saber que quando a gente está com essa parte do nosso cérebro ativada, ela exagera os riscos, justamente por ela ser esse raio-x de ameaça. Ela vai mostrar a ameaça como se ela fosse muito mais provável e como se ela já estivesse ali na sua frente. Ao questionar esses pensamentos e tentando lembrar outros possíveis desfechos, você entendendo que naquele momento você está sentindo ansiedade, como consequência, essas coisas que estão passando pela sua frente, né, esses problemas ou então perigos, vão soar como se fossem muito mais prováveis do que realmente são. E é por isso que você acaba acreditando demais no primeiro pensamento que você tem. Então, quando a gente questiona e examina esses pensamentos, a gente nada mais está fazendo do que ativando o nosso córtex pré-frontal, que é a parte racional e que muitas vezes acalma essa parte emocional.
emocional que está ali muito agitada, que está ali muito presente. Uma coisa que ajuda para examinar esses pensamentos é você sentar e escrever. Isso também ativa essa região do cérebro e faz com que você coloque ali outras possibilidades até para conseguir preencher esse papel. Isso ajuda demais na racionalização. A letra S é sorria, você conseguiu. Lembra que eu falei que a crise ela é chata, mas ela não dura para sempre. Então nesse momento você tem que lembrar que se você conseguiu fazer todas as etapas, você conseguiu passar por ela. Essa parte parece boba, mas ela é extremamente importante porque eu preciso que o seu cérebro registre que você deu conta de passar por isso, que foi chato, que foi desconfortável, mas que no final você deu conta. E por último, a letra E é espere o futuro com menos medo. Você precisa entender que por mais que seja difícil viver esse momento, você vai ter mais recursos para lidar com isso. Eu tenho certeza que depois dessa técnica você vai ter muito mais recursos para lidar com esse desafio. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de conferir o vídeo sobre ter mais atenção ao momento presente, que pode prevenir outras crises de acontecerem. Beijo, até o próximo!